perdão, ó Deus do meu ser, o meu Deus tu és. Perto e mais perto eu estou, tua voz satisfaz, quebra e refaz o meu coração, renova a canção, sim, tão perto estás. Quão perfeito, Senhor, quão gracioso esplendor, és a luz a brilhar, a pedra angular. Quão grande eterno Rei, libertou-me da lei, graça eterna e real, não há outro igual. Acima de toda razão, acima dos céus, olhando pra nós com graça e perdão. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse dizendo, fazendo o seu apelo por nosso intermédio: por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberes em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável, e eu socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Todas as coisas provêm de Deus. Deus é a origem de tudo. Paulo começa bem. Todas essas coisas, do que ele está falando? Ah, você é uma nova criatura, você está vivendo um novo tempo, a ressurreição, o poder da ressurreição. Todas essas coisas provém de Deus. Paulo vai mostrar-nos nesse texto agora algo que ele nos deu também, porque tudo vem dele. O Evangelho de Jesus Cristo nos mostra que todas as coisas vêm de Deus. Muitas religiões creem que fazendo coisas para Deus, ou para a sua divindade, seja lá como ele a concebe, é a tentativa do ser humano de ganhar o favor, a atenção, os benefícios. Mas o Evangelho nos mostra que, na verdade, eu e você, o ser humano, não tem nada para fazer, mas Deus já fez tudo por nós.
É algo que nós recebemos pela graça, não de maneira merecida ou motivada, mas Deus nos dá as coisas. E Deus vai mostrar agora algo que aconteceu na relação entre o homem e Deus. Tudo provém de Deus. E ele começa dizendo que nos reconciliou consigo mesmo. A palavra reconciliou aqui é uma palavra fundamental e que você deve entendê-la e guardá-la bem. Porque quando pensamos em reconciliação, qual é a primeira ideia que vem ao nosso coração? Algo foi quebrado? Perdão. Acertar as contas. Você andou lendo aqui? Um pouquinho. A reconciliação, normalmente a primeira coisa que vem é porque duas pessoas estão em conflito, estão numa condição de inimizade. Mas há algo mais importante, e a Bíblia fala que realmente o homem, o ser humano, está numa posição de inimizade com Deus. Mas a questão é, por quê que há uma inimizade? Por que houve uma divergência? Há um conflito, sim? Algo não está bem. E os termos que ele vai usar, é exatamente isso que o Luciano falou, isso está no versículo seguinte, nós já vamos chegar lá. Mas a palavra divergência, ela traz essa ideia de algo que tem que se conciliar, harmonizar, se ajustar, porque alguma coisa está fora do lugar. Essa palavra, Luciano, para você ter uma ideia, era usada nos dias de Paulo para aquele acerto entre moedas diferentes. E nos nossos dias de hoje isso tem um nome: câmbio. Onde se ajusta, Você quer comprar $1, o que você tem que fazer? Você tem que dar R$5. Então você conciliou, você harmonizou os valores. Há uma divergência, há um problema. Conciliar também tem a ideia de entrar numa aliança, conformar-se a um modelo, ajustar-se a um modelo específico. E a Bíblia nos ensina e nos esclarece, e queria convidar você a voltar um pouquinho para que possamos entender melhor. No capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 6, está escrito assim: de fato, no devido do tempo, quando éramos fracos. Paulo começa com uma descrição bem negativa. Nós éramos fracos, incapazes de sermos aceitos. Ele diz que Cristo morreu pelos ímpios. Significa que a nossa incapacidade da nossa natureza de fazer aquilo que é certo. Cometemos, como o Luciano falou, cometemos pecado, há um desajuste, é da nossa natureza. Dificilmente alguém morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores, transgressores. Não estamos agindo de acordo com a lei de Deus. E veja o versículo 9, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Estamos numa posição de inimizade, e essa condição nos coloca sob a ira de Deus, e muito mais, versículo 10, e éramos inimigos de Deus, mas olha agora, fomos reconciliados. Então toda essa condição que Paulo descreve, mostra a nossa desarmonia, o nosso desajuste, pecadores desajustados que precisam se conformar, se reconciliar. Por exemplo, outro uso da palavra, nós queremos fazer uma reunião, e tem 5 pessoas, o que nós precisamos fazer para que essa reunião aconteça? Com relação às nossas agendas e os nossos horários, precisamos
conciliar, não é assim que a gente usa? Vamos conciliar os horários, vamos ajustar. É esse o conceito por detrás da palavra aqui, reconciliação. E no versículo 18, o versículo 19 é bem semelhante, mas um pouco diferente. No versículo 18 que ele fala daquilo que aconteceu conosco. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Esse processo de se ajustar a Deus acontece através de Jesus Cristo. Mais para frente ele vai dizer como é que isso aconteceu. E essa pessoa, uma coisa bem importante aqui, antes que eu esqueça, em todos os textos onde se fala sobre reconciliação, nunca você vai ouvir que Deus se reconciliou com o homem. Porque Deus nunca quebrou padrão algum. Quem que precisa se ajustar ao padrão de Deus? É o ser humano, aqueles que quebram o padrão. Então não é Deus que se reconcilia com o homem, é sempre o homem que é reconciliado com Deus. Quem está numa posição de inimizade com relação a Deus somos nós. Eu creio que não, mas é o ser humano, as pessoas estão nessa condição. Fomos reconciliados, Ele nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu. Lá no capítulo 4 ele fala, temos esse ministério pela misericórdia. Paulo vem usando várias maneiras, né? O ministério do Espírito, o ministério da nova aliança. Nós somos como vasos, somos portadores de um poder extraordinário, né? Que além de toda imaginação, não procede de nós, provém de Deus. E aqui ele está dizendo que aquela pessoa que foi reconciliada com Deus, ela recebeu um ministério. A palavra ministério aqui é diaconia. E a diaconia era usada para a palavra para aquela pessoa que servia as mesas. Modernamente nós conhecemos essa pessoa como um garçom. Só que isso não dava nenhum prestígio para você. Era uma tarefa menor, menos importante, uma tarefa assim que não te dava prestígio. A ideia aqui é, te deu, né? Ele te deu uma incumbência, uma missão, uma responsabilidade. Você se torna, não é que você se torna, você tem uma incumbência na medida daquilo que você experimentou. O que você experimentou, segundo o texto? Qual é a tua condição agora diante de Deus? Você está? Hã? Não. Reconciliado. Então agora você se tornou um servo. Alguém que tem uma missão. Está claro até aqui? Você experimentou algo que provém de Deus, algo que Deus fez. Ele reconciliou você com Ele. E agora Ele deu uma incumbência, uma responsabilidade. A saber, versículo 19, que Deus estava em Cristo. Novamente ele usa essa expressão. E aqui ele vai destacar algo muito importante. Ele estava em Cristo, ou seja, algo que foi feito na pessoa, na vida, na obra, na existência de Jesus Cristo, ele estava reconciliando consigo o mundo. Deus estava então aqui fazendo algo, estabelecendo uma base para que, quando a Bíblia fala o mundo, ele não está se referindo ao nosso planeta. A palavra mundo, ela é usada de diferentes maneiras na Bíblia, né? E como vocês já ouviram 315 vezes, mais uma vez eu vou repetir, né?
De conformidade com o contexto, a palavra deve ser interpretada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra mundo aqui ele está se referindo a quem? Ou ao quê? Ao ser humano, as pessoas, a humanidade. Deus amou a humanidade, amou as pessoas que habitam neste mundo. Esse é o uso aqui. Agora, isso não está dizendo que por causa daquilo que aconteceu em Cristo, o mundo está reconciliado, né? Como se, e hoje existe uma pregação de teólogos, pastores chamados liberais, progressistas, que acham, né, que no final de contas Deus de alguma maneira vai salvar a todos e usam esse tipo de expressão, né? O mundo foi reconciliado com Deus por causa de Jesus, portanto está tudo bem, está tudo certo. É isso que a Bíblia ensina? Não. O que o texto está dizendo é que Deus está estabelecendo uma base, um fundamento do porquê Ele pode reconciliar as pessoas, e não que simplesmente por causa daquilo que Cristo fez, as pessoas já estão reconciliadas com Deus. Não faz muita diferença como isso vai acontecer, porque Deus vai dar um jeito no final. Não é isso. Quando Ele diz assim, ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando com o mundo, e observe o que Ele está entendendo e tentando nos comunicar, o que é essa reconciliação, e essa expressão é muito importante, não levando em conta as transgressões. Na verdade, a melhor tradução seria, não imputando aos homens as suas transgressões, né? Imputar é uma palavra um pouco desconhecida, né? Ela é usada isso muito no mundo da justiça forense, dos tribunais, né? De imputar os crimes. Fulano de tal está, né, foi imputado como assassino porque ele cometeu assim, né? E há aquela descrição daquilo que está sendo, a ideia é aquilo que é colocado na conta. O versículo 19 aqui, pode dar uma ideia errada, né? Não levando em conta o pecado dos homens. Pode dar a impressão que Deus assim, não, tudo bem, né? Jesus fez alguma coisa lá, então eu não vou, está desculpado. Não é isso que o texto está querendo dizer. Que a reconciliação, Deus estabeleceu uma base onde Ele tratou com os pecados do ser humano. Porque esse é o grande problema da divergência, da diferença na nossa condição de inimizade contra Deus. Deus então foi tratar da raiz fundamental do porquê estamos nessa posição e precisamos ser novamente reconciliados com Deus. Ele está dizendo, eu tratei de remover da conta de cada pessoa e tratar com os seus pecados, da sua culpa, da sua condição de condenação. Todos pecaram e destituídos estão separados da glória de Deus. Deus então, Ele coloca uma base para nós. Ele coloca um fundamento em Cristo Jesus. A reconciliação com Deus é o resultado do cancelamento da dívida. É ter uma dívida cancelada, onde a perfeita justiça de Deus foi satisfeita, onde o pecado recebe a justa condenação. A Bíblia diz, toda alma que pecar, essa morrerá. Estando vós mortos em nossas transgressões, e a palavra que Paulo usa, essa é transgressão, significa alguém que vai além. A palavra pecado tem a ideia de alguém que erra o alvo. A palavra transgressão é alguém que vai além daquilo que foi estabelecido, foi além dos limites. E na incircuncisão da vossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele, perdoando todas as nossas transgressões, cancelando a certidão de dívida que era contra nós, em decretos que nos era hostil, Ele o tirou do caminho, tendo pregado na cruz.
As justas exigências da perfeita lei de Deus, de um Deus santo, bom e amoroso, foram satisfeitas plenamente na cruz, e por causa disso, as pessoas que estão em desconformidade com esse padrão podem ser reconciliadas por meio de Cristo. Deus providenciou um meio, então, pelo qual as transgressões dos homens não precisam ser imputadas a eles. Deus não vai cobrar deles aquilo que ele está devendo, porque ele já o fez e lançou na conta de seu filho, não imputou o pecado. E novamente ele repete essa base, essa ação maravilhosa de Deus que ele faz por toda a humanidade, estabelecendo uma base para que o homem pudesse ser reconciliado com Deus. E como é que ele termina? No versículo 18 ele disse, ele nos deu o ministério da reconciliação. Como é que ele termina o versículo 19? Nos confiou a mensagem. É um pouquinho diferente, né? Primeiro ele fala da missão. Você que experimentou a reconciliação, você tem uma missão, um ministério, uma incumbência, um serviço, porque você experimentou a reconciliação. Mas também por causa dessa base de reconciliação, Deus confiou o quê? Não, a missão ele já deu, agora é um pouquinho diferente. Uma mensagem, nos confiou a palavra da reconciliação. As duas coisas estão relacionadas, missão e mensagem. Está claro até aqui? Portanto, você precisa andar mais rápido, Joel. Estamos aqui no 20 já, beleza. De sorte que, ou portanto, né, somos embaixadores em nome de Cristo. A palavra embaixador aqui é uma palavra que ela deu origem a um termo do Novo Testamento bem conhecido, presbítero. Já ouviram falar essa palavra? Presbítero. É o que seria hoje o sinônimo de pastor, alguém responsável. Também algumas vezes Paulo usa a palavra bispo, ou episcopado, liderança. O que era o presbíteres? Porque é essa aqui, né? É o verbo, é a palavra, e era uma palavra conhecida daqueles dias, não era uma palavra estranha. Hoje se usa, né? Eu sou o presbítero da igreja. Ninguém vai entender nada do que você está falando. Só quem é de igreja entende essa palavra, né? E olhe lá, né? Mas quem que era o presbíteres, o presbítero? Que aqui é traduzido como embaixador. Por quê? O presbítero era uma pessoa que era um representante direto do imperador, o presbíteres. É alguém que administrava e cuidava a província, uma província né, a favor desse imperador, dessa pessoa. Ele cumpria a missão direta do imperador. Ele tinha essa responsabilidade. Outra coisa bem importante, que quando aquela província, aquela colônia romana era dada ao presbítero, né? Ou ele tinha essa responsabilidade de presbiterar, ele era responsável em convencer e trazer uma mensagem das pessoas e atrair a família do Império Romano. Eles estabeleciam os termos de paz com aquele lugar, porque eles entravam e dominavam aquele lugar, né? Os limites daquela nova província, e ali tinha uma nova administração. E então aquele homem, aquele responsável, aquele representante, ele tratava de conciliar, de atrair as pessoas daquela comunidade, daquela província ao Império
romano. Era alguém que falava em nome do seu país. Portanto, um escritor estudioso disse assim: o embaixador, quando age, não o faz como agente, mas sim como representante do seu soberano. É dever do embaixador, do presbítero, não só é o de dar a conhecer uma mensagem determinada, como desenvolver toda a política do império. Está obrigado a buscar as oportunidades de estudar as pessoas e considerar maneiras para apresentá-las perante os seus ouvintes de uma maneira atrativa. Paulo então está dizendo aqui, isso era bem fácil. Você que conheceu, experimentou na sua vida, você tem uma missão, você tem uma mensagem. Agora é como se fosse um representante de Deus. Você está em nome de Cristo, debaixo da autoridade dEle, você é representante dEle. Você tem uma ordem, você tem uma autoridade, você tem uma mensagem da parte dEle. Porque olha o que ele diz aqui, o próprio versículo 20 mostra que é exatamente esse conceito que Paulo tem em mente. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo. Percebe? Como se Deus estivesse fazendo apelo. Qual é a ideia? Quem é que você está representando? Deus. Como se Deus estivesse falando. Essa é a ideia do embaixador. E por isso ele fala, nos concedeu o ministério, nos confiou a mensagem da reconciliação. Você está falando diretamente sob a ordem, representando o seu Deus. E a palavra aqui, fazendo apelo, é a mesma palavra que ele vai usar um pouquinho mais para frente, ele vai usar a mesma palavra de novo, por nosso intermédio, em Cristo, por aquilo que Cristo fez, por amor a Ele, debaixo da autoridade. Qual é a mensagem? Qual é o conteúdo Agora, Paulo então nos dá o conteúdo da mensagem. Qual é o conteúdo da mensagem? Final do versículo 20. Exatamente. Temos uma missão, recebemos uma mensagem, e o melhor ainda, ele diz qual é essa mensagem. O que você tem que dizer para as pessoas, como representante de Deus? Que as pessoas precisam se reconciliar. As pessoas precisam se ajustar, porque ele está em uma condição, uma posição de inimizade contra Deus, e ele precisa se ajustar ao padrão perfeito de Deus. Vocês estão em inimizade, você precisa se reconciliar com Deus. Essa é a mensagem. Mas o mais importante ainda está no versículo 20. Antes de chegarmos no versículo 20, algo para nossas vidas. Não é um ministério, não é uma incumbência opcional. É a descrição natural de alguém que foi reconciliado com Deus. Ele tem uma missão, ele experimentou a reconciliação com Deus. E na medida que ele foi tornado, ele recebeu uma incumbência, a responsabilidade de levar a mensagem, e essa mensagem é: reconciliai-vos com Deus. E o versículo 21 é um resumo da essência dessa mensagem. Vamos ler versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Memorize esse versículo. São 5 pontos.
bem importantes, muito ricos, que mostram por quê e como se dá essa reconciliação com Deus. A primeira parte dessa mensagem, qual que é? Vamos ver se você percebe. A primeira parte da mensagem, no versículo 21. Quase. Está no versículo 21. Isso. Ainda não. Aquele que não conheceu pecado. Então, o primeiro ponto é esse. Deus enviou um justo, aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Ele diz em João 8,46, quem dentre vós me convence de pecado? Então ele está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, tem outras passagens aqui que eu preciso encontrar, em algum lugar do passado aqui, se você tivesse ordenado as folhas, isso seria bem mais fácil para você. Aqui ó. Mas alguém que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Temos um sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Pedro acrescenta, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca. Imaculado, um cordeiro imaculado. A expressão que o pastor Horst usou, porque também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Nele não há pecado, nele não há injustiça. Então o primeiro ponto é que Deus enviou um homem sem pecado. Deus enviou alguém perfeito, o seu próprio filho, o cordeiro sem mancha, perfeito, alguém que andou em toda retidão e justiça. Deus enviou aquele que não conheceu o pecado. Quem é esse? Jesus. Ele não conheceu o pecado. Qual é o segundo ponto importante aqui por nós? O segundo ponto, ele o fez pecado. Deus o fez pecado. Qual é a ideia que Paulo está dizendo aqui? Que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, foi transformado, né? Ele veio para ser uma oferta pelo pecado. Não é que ele se tornou um pecador, não é essa a ideia, mas ele foi feito para ser uma oferta de pecado. Gálatas fala assim, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Ele carregou os pecados. Por isso, lembra ali que nós lemos, eu falei para você no versículo 19, qual foi a base através da qual Deus reconcilia o homem com Deus? Não imputando ou não colocando na conta os pecados do ser humano. É exatamente sobre quem que ele colocou essa conta? A culpa, a condenação pelos nossos pecados. Sobre Jesus. Ele coloca, Jesus paga a conta, por isso que ele fala, lemos ali em Colossenses, né? O escrito de dívida foi pregado ali na cruz, e foi escrito, está pago. Essa é uma das ideias, um dos conceitos da palavra, quando Jesus disse, está consumado. Essa palavra era usada no dia a dia ali, quando você terminava de pagar os seus boletos da Casa da Bahia, né? E no último boleto, na última folhinha do carnê, o que era escrito? Está quitado, está pago, não estou devendo mais nada. Esse era um dos conceitos do brado de Jesus ali na cruz do Calvário. Está pago. Então Deus faz essa transferência de todas as nossas culpas, de toda a nossa condenação, de nossos pecados, e o coloca. Ele foi ferido e transpassado pelas nossas transgressões. Gente, isso aqui é evangelho puro, extraordinário e maravilhoso. Dessa transação maravilhosa que Deus fez por nós. Tudo provém dele. A reconciliação é uma ação dele. É ele que paga a conta. Ele faz todas as coisas. Isso é graça no seu estado puro e perfeito.
ele se identifica. Qual é a terceira parte? A primeira, ele não conheceu o pecado. Ele foi feito uma oferta de pecado. Terceira parte, por nós. Significa que alguém nos substituiu. E é isso, né? A gente vê ao longo de toda a palavra de Deus. Lembra-se quando Isaac foi levado para ser sacrificado? O que ele perguntou ao seu pai Abraão? Onde está o cordeiro? O meu substituto que vai ser sacrificado. O que Abraão responde? O Senhor proverá. E quando ele estava para ser morto, de repente, né? No monte do Senhor se proverá. Que profecia! Ali, ou quando Abel oferece o seu sacrifício, e assim, no sistema sacrificial de Israel, no tabernáculo, aqueles animais sendo mortos no lugar do pecador. Por isso, João Batista estava batizando, ele vê o Filho de Deus, o que ele fala? O versículo que você aprende lá no berçário, qualquer criança de 2 anos de idade já sabe, né, Patrícia? Eis de Deus. Essa palavra eis vai aparecer várias vezes aqui. Ele já apareceu ali, ó, eis que tudo se fez novo. O que significa essa expressão? Observe, contemple, veja o que está ali com atenção. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quarto ponto. Primeiro ponto, aquele que não conheceu o pecado. Segundo ponto, ele o fez pecado. Terceiro ponto, por nós, nos substituiu, para que nele, é o quarto ponto, em Jesus. Veja, Deus não trata de qualquer maneira sobre o pecado. Ele lança toda essa carga de toda a humanidade sobre a vida, sobre a pessoa do seu Filho. Ele trata com dureza o pecado, a ira de Deus. Ele não brinca com o pecado, como se, Deus no final vai dar conta. Essa semana vocês ouviram pessoas dizendo, uma artista famosa aí, não, a Bíblia precisa ser reescrita, onde já se viu, né, que Deus vai mandar alguém para o inferno. Horas essa, nós conhecemos muito João 3,16, não conhecemos? Deus amou o mundo mas o que diz o 17? Que aquele que não crê já está condenado. O ser humano, as pessoas já estão condenadas, não por causa desse pecado, desse tipo de pecado, desse tipo de imoralidade, de maldade, de violência, porque ele cometeu isso, aquilo. Alguém já está condenado por quê? Não crê em Jesus, não por causa dos pecados que ele comete ou deixa de cometer, mas em Cristo, porque nele, é em Jesus que você vai encontrar, porque em Jesus Deus estabeleceu o fundamento pelo qual você vai poder se reconciliar com Deus, no dia em que, e aí o quinto ponto, porque em Jesus o que acontece? Fôssemos feito justiça de Deus. Qual é o conceito de justiça? Justiça é fazer aquilo que é certo, é fazer aquilo que está de acordo, aquilo que se harmoniza com o padrão, com o conceito de Deus. Percebe como a mensagem aqui é única? O que é reconciliação? É ajustar-se a um padrão. O que Deus está dizendo? Que Ele, no seu Filho santo e justo, que foi oferecido como uma oferta de pecado, e somente nele, nessa obra que Ele fez, nós podemos nos reconciliar. Muito bom, você está acompanhando. Podemos nos reconciliar, ou seja, nós vamos ser tratados como alguém que se ajustou, alguém que está dentro do padrão, que recebeu a sua vida, sobre sua vida, e logicamente é sempre pela fé,
essa graça e vai ser tratado de acordo com a justiça de Deus. E justiça é essa? Aquela que foi executada perfeitamente na cruz do Calvário, por alguém que não tinha pecado, que era perfeito, que não devia coisa alguma. Você então será tratado com base nessa justiça perfeita por um Deus justo, santo e perfeito. Você está reconciliado com Deus. Está claro até aqui? Me traz um pouco mais de algo, alguém lá. Grande Luciano. Eu sempre tenho uma esperança nesse rapaz. Nele, somente em Jesus, podemos ser reconciliados com Deus, receber em si na sua vida o perdão completo dos seus pecados. Você não precisa fazer nada, você não precisa convencer a Deus. Ele já foi convencido por causa daquilo que seu filho fez ali na cruz do Calvário. Agora vocês recebem essa justiça sobre você, e com base nessa justiça, por isso lá em Romanos, justificado pois pela fé, temos paz com Deus. Aquela condição de inimizade, hostilidade, ela está removida porque a culpa foi removida. Você recebeu o perdão dos pecados na base do sangue do sacrifício de Jesus. Capítulo 6. Deixa eu me ajeitar aqui, só um instante. Mais 2.000 páginas só hoje, né? Vai ser rapidinho. O capítulo aqui às vezes é um pouco enganador, mas ele continua, a mensagem ainda continua, não terminou. Como cooperadores de Deus, Paulo está dizendo, olha, eu estou na obra de Deus, como um cooperador dele. Eu quero, aqui na NVI está escrito, insistimos com vocês. Como é que está deixa eu ver aqui como é que está na revista e atualizada. Cadê os 6? Está aqui. E na qualidade de cooperadores com ele também vos exortamos. Na versão de vocês tem essa palavra exortamos, insistimos. A palavra exortação era aquela palavra de alguém que se coloca ao lado, alguém que encoraja, alguém que consola, alguém que presta assistência, alguém que insiste. Ele está dizendo, como cooperador de Deus, eu quero exortar, eu quero encorajar, e quero aconselhar, eu quero animar vocês. E aqui está uma palavra muito importante. O que ele quer encorajar? A que não recebais em vão a graça de Deus. O que é receber em vão? Ele está escrevendo para quem? Para a igreja. Essa é uma mensagem para cristãos. O que significa receber em vão? A palavra receber aqui significa dar boas-vindas, é receber favoravelmente. É a mesma palavra que está lá em João capítulo 12, pela graça sois salvos. Mas a todos quantos o receberam, deram boas-vindas, aceitaram a Jesus. Eu quero dizer que vocês, aquilo que vocês receberam, que foi a reconciliação, vocês estão agora ajustados com Deus, não recebam em vão. O que é essa palavra ideia aqui? Que ela não seja defeituosa, não por causa da graça e da obra de Cristo, que ela seja desperdiçada, que ela não produza frutos. Na verdade a palavra vazio, palavra em vão significa algo vazio. Eu não desejo que aquilo que vocês receberam, o ministério da reconciliação, antes disso, de receber o ministério, você foi reconciliado com Deus, você é uma nova criatura. Eu quero insistir com vocês, que isso que vocês, essa incumbência, essa mensagem que vocês têm, não seja alguma coisa vazia, vã, inoperante.
Muito boa palavra, exatamente essa. Não produtiva. Não é que a graça falhou, não é que a graça é defeituosa, mas, e aqui está uma palavra muito forte e aplicada à igreja e a nós. Paulo diz: vocês cristãos conhecem algo sobre a graça de Deus. Os recursos de Deus foram derramados na vida de vocês. Tudo que Deus tem se tornou disponível para você. Use-o. Não deixe que se torne uma coisa vazia, inoperante e infrutífera. Coloque em ação aquilo que para o qual foi designado. Você tem uma incumbência. Você tem uma mensagem. Você tem uma responsabilidade. Não ignore. Não deixe que isso seja em vão e sem valor na sua vida. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Nessa manhã. Versículo 2. Normalmente esse versículo 2 é usado para uma mensagem evangelística. Mas nós perdemos a ideia fundamental que Paulo está dando à igreja. Porque é sobre isso que ele está falando aqui. Todas as coisas vêm de Deus, vocês ganharam o ministério da reconciliação, vocês têm uma incumbência, vocês têm uma mensagem, e essa mensagem está aí, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não permita, não deixem que aquilo que vocês recepcionaram na vida de vocês se torne infrutífero. Pois ele diz, e então ele cita um texto de Isaías 49:8. O que diz o texto de Isaías 49:8? Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável, no tempo favorável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Paulo está usando uma profecia lá do Antigo Testamento. E é interessante, nós não vamos ter tempo de olhar, mas o contexto está dizendo lá que a respeito do servo, do Messias que haveria de vir: eu também vou fazer de ti uma luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Uma luz para as nações, ao desprezado e abominado pela nação. Não seria alguma coisa simples, mas acontecerá em um tempo aceitável, um tempo próprio, um tempo oportuno. Assim como Deus ouviu o teu grito de socorro, Ele veio urgentemente no tempo adequado e trouxe a salvação. Paulo então está dizendo, tem chegado esse dia. E é interessante que lá em Lucas 4, onde é que está a referência, Joel? Lucas 4, versículo 16 a 21. Quando Jesus se levanta para ler na sinagoga, e ele diz assim: enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano favorável do Senhor. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: vocês estão vivendo nesse tempo. Jesus disse: olha, aqui se cumpre aquilo que Isaías falou, o dia favorável. Você está vivendo nessa época favorável. Não receba em vão a graça de Deus. Não deixa de produzir, não deixa de ser frutífero. Não deixa que essa graça, esse ministério que você recebeu, essa experiência com Deus seja inoperante. O tempo é o tempo adequado, é o tempo agora, aceitável, é o tempo da operação de Deus, né? Digo-lhes agora, estamos vivendo esse tempo favorável. Paulo está dizendo: não desperdicem. Porque a palavra para tempo aqui é aquela palavra que significa, vocês já sabem, é o tempo adequado, oportuno, kairos.
É o tempo ajustado por Deus. É esse tempo que vocês estão vivendo. Não desperdicem essa graça que foi tão maravilhosa, extraordinária. Esse é o tempo aceitável. É o tempo da oportunidade que Deus está dando. Lembram-se lá, como Isaías falou, eu socorri. E ele repete novamente. Perceba que essa mensagem é para a igreja. Digo-lhes que ele vai fazer 2 vezes. Agora, eis o tempo. Novamente essa expressão eis. O que é? Presta atenção. Agora é esse momento. E ele fala 2 vezes. Agora é o tempo favorável. É o tempo preparado. É o tempo do favor, da graça de Deus. Agora, eis, agora é o dia da salvação. E na verdade, é interessante que na nossa, nessa versão não dá, mas na atualizada, quem tem atualizada, leia ali o finalzinho do versículo 6:2. Como é que está escrito lá? O finalzinho do versículo 6:2. Está escrito assim, ó. Eu te ouvi no tempo da oportunidade, no tempo favorável, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo. Paulo usa um termo que não é somente favorável, mas é especialmente, extraordinariamente, particularmente favorável. Os campos estão brancos, esse é o tempo, é o dia da salvação. Paulo está dizendo à igreja, não torne a graça que vocês experimentaram. Vocês foram incumbidos de uma responsabilidade, de uma missão. Vocês têm a mensagem, não desperdicem, não sejam inoperantes. Boa palavra, pastor Horst. Não sejam inoperantes. Essa palavra não é primeiro para o incrédulo, era para nós. Esse é o tempo aceitável. Agora é a oportunidade, não desperdicem esse tempo. Nós estamos tão preocupados com tantas coisas, com correrias. Estamos em desarmonia muitas vezes entre nós, com relacionamentos em conflito. Estamos em desacordo. Famílias estão saindo da igreja. Sabe o que Deus está dizendo? Você tem uma incumbência. Para de ficar brigando um com o outro aí, se preocupando com coisinhas. Não torna a graça de Deus uma coisa inútil. Que coisa terrível. Nós que temos experimentado o ministério, a reconciliação com Deus, essa graça extraordinária sobre nós, onde nós não precisamos fazer absolutamente nada, e desfiguramos por causa da nossa inoperância, da nossa insensatez, da nossa preocupação com o mundo, com as coisas do aqui e agora. Quando Deus está dizendo, hoje é o tempo, é para nós essa mensagem, não é para o incrédulo. Ele está dizendo, agora é o tempo de você levar essa mensagem de reconciliação. Reconcilie-se com Deus, se ajuste às normas, aos padrões de Deus. E Ele fez isso em Cristo. Creia nele, se arrependa dos seus pecados e você vai ter o perdão. Sabem por quê? Vou contar uma pequena história. Eu acho que essa história, ela está num livro escrito por um teólogo muito conhecido, chamado C.S. Lewis. Ele escreveu um livro, Cartas do Inferno. É genial. O nome do livro é, não se assuste, né? O nome do livro é Cartas do Inferno. Qual é a ideia básica do livro? É um demônio assim mais velho, instruindo um demônio mais novo. Como ele vai prejudicar a vida de quem? Adivinha de quem? Dos cristãos, né? Tanto é que ele, às vezes tem uma frase assim, ó, o inimigo fez isso. Mas quem que é o inimigo para ele? É Deus. Então, ele trabalha assim ao contrário. E olha só a ideia aqui, ó. Certa vez, um demônio recém-designado estava explicando sua estratégia a um demônio veterano. Meu plano, disse ele com orgulho, é convencer o homem de que Deus não existe. Não, disse o diabo sênior, mais velho, isso não vai funcionar.
Basta o homem olhar para o universo e ele vai saber que Deus existe. Ah, então tá bom, disse o demônio em treinamento. Vou convencê-lo de que o demônio não existe. Não, isso também não vai adiantar, respondeu o demônio velho. Ah, por quê? Se ele der uma olhada ali no seu próprio bairro, ele vai perceber que o diabo existe. Aqui está o melhor plano. Não tente convencê-lo de que Deus não existe, ou de que o diabo não exista. Apenas diga para ele, não tenha pressa. Posso dizer a você esta manhã, nessa manhã, fique tranquilo. A tarefa não é urgente. Deixa para depois. Fica tranquilo, alguém vai fazer por você. É exatamente isso que Paulo está combatendo aqui. A nossa indiferença, a nossa letargia, a nossa ação de a graça que recebemos, que foi a reconciliação com Deus, com base naquilo que Cristo fez por nós, ao levar o nosso pecado ali da cruz do Calvário, nós estamos tornando vazia, inoperante. Deixa para depois, não se preocupe tanto. Problema deles. Essa é a mensagem urgente, inadiável, que Paulo nos dá nesse texto. Somos mensageiros. Temos uma mensagem, porque experimentamos. Temos uma mensagem de reconciliação, porque experimentamos a reconciliação. E a mensagem é simples, e você a conhece. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra nesta manhã. Desperta-nos, que Teu Espírito nos desperte, para que a Tua graça seja muito produtiva em nosso meio, e que esses bancos que estão vazios possam testemunhar amanhã que nós estamos levando muito a sério e com grande alegria. A graça de Deus é superabundante entre nós. É porque o Senhor é que age. Em Ti esperamos, em nome de Jesus. Amém. Acima de toda razão, acima dos céus, olhando pra nós com graça e perdão. Ó Deus do meu ser, o meu Deus Tu és. Perto e mais perto eu estou, Tua voz satisfaz, quebra e refaz o meu coração, renova a canção, sim tão perto estás.